quero falar sobre priorizar a Deus e os benefícios que isso tem. Igreja, preste atenção, por favor, você que está pelo YouTube, não sai desse culto. Preste atenção. A Bíblia, ela não foi feita para ficar fechada no estante. Tudo que está na Bíblia é Deus que deixou como um manual para que nós viéssemos se aproximar mais dele. Por isso que ele colocou vários testemunhos na Bíblia, vários exemplos. A Bíblia tem um manual, é um manual para tudo. A Bíblia mostra como nós priorizar Deus. A Bíblia mostra, nos ensina como nós andarmos com Deus, como fugirmos da aparência do mal. A Bíblia nos ensina tudo. Por isso eu queria te convidar para que a partir de hoje você viesse meditar na Bíblia Sagrada, você viesse ler o livro de Mateus, Novo Testamento. Esse mês de janeiro até o final do mês, eu deixo para vocês aqui agora uma tarefa, para vocês lerem o livro todo de Mateus. Você vai ler e vai pensar, o que Deus quer falar comigo? Amém? Essa é a nossa tarefa do mês de janeiro. Mas hoje eu quero mostrar para você um exemplo de um homem não, depois do nosso Senhor Jesus, ele foi o homem mais sábio que pairou, que passou nessa terra. Sabe o que eu estou falando? Quem sabe que foi o homem mais sábio depois de Jesus? Quem, igreja? Salomão. Salomão era um homem acima da média. O rei Salomão, filho do rei Davi, era um homem diferenciado. Sabe por quê? Porque a vida de Salomão foi priorizar a Deus. E quando você começa a meditar na Bíblia Sagrada, aqui em Crônicas principalmente, você vai ver. A Bíblia fala, eu quero que você entenda. Se você não estiver entendendo, por favor, levante e fala, pastor, repita, eu não entendi, eu quero entender, eu preciso entender, mas eu não entendi. Fala mais simples. Você pode levantar as mãos e falar na hora, não tenha vergonha. Porque eu quero que você entenda, porque se você entender, a tua vida vai ser diferente. Então, Salomão, o rei Salomão, foi um homem acima da média. Aqui em Crônicas fala que quando Salomão ele tomou posse do reinado que anteriormente era do rei Davi, a Bíblia fala que Salomão ele fez um banquete, mas o convidado principal não era os outros reis, os outros príncipes, a nobreza, não. O convidado principal foi Deus. E a Bíblia fala, então você vê direitinho, que naquele dia Salomão pegou e ofereceu a Deus, sacrificou a Deus 1000 holocaustos. Vou falar o português mais claro para você entender. Naquela época ele sacrificava bicho, boi, sacrificava ovelhas e etc. Ele sacrificava, os pobres sacrificavam aqueles pombos, aquelas rolinhas, os ricos sacrificavam lá os seus carneiros, etc. Ovelha, está entendendo? A Bíblia fala que naquela noite Salomão ele sacrificou 1000 holocaustos para Deus. Por quê? Porque Salomão ele tinha um entendimento que para o reinado dele, para a vida dele e bem, ele tinha que priorizar quem? Deus. Deus tinha que estar acima do reinado dele. Gente, pelo amor de Deus, entenda, por favor. Você vai prosperar. Deus vai abençoar a tua vida financeira de uma forma gloriosa. Deus
vai fazer isso, igreja. Mas Ele só quer uma coisa de você: que você venha priorizar Ele, que você venha tratar Deus como primeiro na sua vida, como Deus, não como servo. Aí, como nós falamos, Salomão ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Eu estou resumindo. A Bíblia fala que naquela mesma noite, preste atenção, depois você vai em casa tudo, naquela mesma noite Deus apareceu para Salomão e falou assim: Salomão, eu vi que você ofereceu 1000 holocaustos para mim. Estou traduzindo e falando a nossa língua hoje. Agora pede o que queres que eu te dou ou te faça, que eu não vou ficar devendo nada para você. Deus é assim. Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia fala que Salomão sacrificou naquela mesma noite. Deus apareceu para Salomão: pede que eu te faça. Traduzindo: tu acha que eu vou ficar devendo favor para um ser humano? Porque o ser humano, ele é terrível. É ou não é? Quem já deveu parente? Quem já deveu parente? Já? E quem tem parente que te deve? Passou de 2 dias, 5 dias, já dá vontade de pegar ele pelo cabelo, ou enfim, não paga não? É assim ou não é, igreja? É assim ou não é você que está achando que eu estou? Por quê? Porque o ser humano é da natureza de Adão. É normal o ser humano se irar, o ser humano ficar nervoso. Você vê que a criancinha, quando nasce, está com 1 ano, 2 anos, a criança pega e quebra alguma coisa, aí você fala: neném, você quebrou isso? Não, mamãe, não foi eu não, foi fulano. Como pode? A criancinha daquele tamanho já é antigo. Mas por quê? É a natureza humana. Então Deus, sabendo que Salomão era ser humano, falou assim: ô Salomão, não vou ficar te devendo nada não, rapaz. Pede o que queres que eu te dou ou te faça. Ô João, ô Jéssica, Evó, ô evangelista, ô Ana Clara, você que está assistindo, você, garoto, também. Se Deus aparecesse para você aqui agora e falasse assim: fulano, o que é que tu quer que eu faça por tu? O que você falaria? Não tenha vergonha, não pode falar. Saúde e vida. E você? Olha só, isso é o ser humano. Agora preste atenção. Olha só, Deus perguntou para Salomão o que ele queria que Deus fizesse. Olha só qual foi a resposta de Salomão. 1 Crônicas capítulo 10, por favor, versículo 10. 2 Crônicas, nós dizemos, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10. Olha só a resposta de Salomão. Salomão falou assim: dá-me, pois, agora sabedoria e o que? Conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu povo tão grande? Olha só, preste atenção, pastor Bruno. Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Salomão respondeu: sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero sabedoria e conhecimento para te servir, para cuidar das tuas coisas, para cuidar do teu povo, para fazer tua vontade. Olha só a prioridade de Salomão: agradar a Deus, servir a Deus. Então Deus falou: o que você quer, Salomão? Salomão vai lá e fala: eu quero sabedoria e conhecimento para te servir, Senhor, para cuidar da tua igreja, para cuidar do teu reinado, para cuidar do teu povo. Aí olha só a resposta de Deus para Salomão. Deus falou assim para Salomão: então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos anos de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para que podeis julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são te dados, e te darei riquezas, bens, honras,
a quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Olha só, Deus falou a Salomão: você podia pedir para me instruir as pessoas que te odeiam, você podia pedir riquezas, honras, você não pediu, Salomão. Você pediu sabedoria e conhecimento para me servir. Quer dizer, você priorizou as minhas coisas e deixou a tua prioridade pessoal de lado. Então, porque você me priorizou, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, mas eu vou também te dar outros benefícios, que foi honra e riquezas, como nenhum rei antes dele teve, nem outro hoje em dia terá. Está entendendo? Olha só, Salomão começou tão bem. Salomão começou tão bem a carreira dele. Por que Salomão começou bem? Porque ele começou priorizando a Deus, as coisas de Deus. Preste atenção, começa a priorizar Deus, começa a priorizar as coisas de Deus. Ao acordar, lê a Bíblia, nem que seja um versículo. Se não der para ler de manhã, ler de tarde, você lê pelo menos um versículo. Quando acordar, faça uma oração rápida. Não estou mandando você ficar ali meia hora de joelho, não. Você pode fazer oração quando você está ali escovando o dente, mas você está ali falando com Deus aonde? Na mente. Eu tenho um hábito que eu já carrego há muitos anos. Todos os dias que eu acordo, eu vou para o vaso. Não faço nada, só fico sentado meditando na Bíblia. Isso é todos os dias. Eu vou para o vaso, meditar na Bíblia, e a minha esposa vai para o sofá. Está entendendo? O que eu estou te ensinando é o que nós fazemos. Não podemos ser hipócritas em querer te ensinar algo que nós não fazemos. Então comece a priorizar a Deus nos mínimos detalhes. Está ali a comida, vai comer. Deus, obrigado, Senhor, por esse pão, por esse alimento. Está entendendo? Prioriza. Eu não estou aqui falando para você estar na igreja todos os dias, porque eu sou daquele tipo de pastor que não sou a favor, eu não concordo do crente estar na igreja todos os dias. Eu já fui assim antes, mas hoje, graças a Deus, me libertou disso. Eu aprendi uma coisa: o crente que é crente, o cristão que é cristão, ele não é cristão aqui dentro da igreja, não. Porque ser de Deus dentro da igreja é muito fácil. O difícil é ser cristão aonde? Lá fora, lá no seu trabalho, lá na sua família. É lá na parada de ônibus, lá quando está dentro de um banheiro sozinho. É lá que nós temos que ser crente, cristão, lá fora. Então, eu não sou a favor de você estar na igreja todos os dias. Você vai ficar um crente religioso, bipolar. Você vai ficar uma pessoa cheia de orgulho, igual o fariseu que nós pregamos na quinta-feira. Você vai se achar melhor que o maconheiro, do que o macumbeiro, do que o drogado lá fora, só porque está vindo na igreja todos os dias. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você aprende, você venha colocar em prática, e lá fora você venha andar para os outros que você recebeu de graça, aqui, agora. Mas eu só peço para você uma coisa, igreja: a partir de hoje, prioriza a Deus nos mínimos detalhes. Prioriza a Deus, a partir de hoje, toda quinta-feira, 7h25, 7h30, não importa. Estou vindo do trabalho, cheguei atrasando com a menina quinta-feira passada, chegou aqui 8h30, veio direto do trabalho para cá. Ela mora lá no Barragem 5, mas ela veio direto. Eu fiquei tão feliz que eu até enrolei mais 10 minutos da busca só por causa dela. Está entendendo? Então, deu quinta-feira, prioriza quem? Que é o culto de ensino e fortalecimento. Amém? Deu domingo, 7h, prioriza quem? De manhã cedo vai passear, vai para casa de seus parentes, vai fazer o que você quiser.
quando estiver dando as 6 horas, tem que me arrumar para a casa do meu pai. Está entendendo? Isso é ser cristão. Não é estar na igreja todos os dias, não. Mas, poxa, gente, separa 2 dias, quinta e domingo, pelo menos. Quinta e domingo. Amém? Aí você vê, vou continuar para te buscar, que meu horário já está dando já. Aí você vê que Salomão, ele começou tão bem. Mas ele começou tão bem, igreja. Por quê? Porque ele priorizou as coisas de Deus. Então, por conta que ele priorizou as coisas de Deus, tudo para ele dava certo. Mas a mesma Bíblia que falou que ele priorizou a Deus, também fala em Eclesiastes capítulo 2, pula lá, Eclesiastes 2, a Bíblia fala que Salomão perdeu a visão. Ele tinha começado tão bem, mas depois que ele começou a prosperar muito, a crescer, a ser o maior rei que já teve, depois da Betseba, o mais rico do mundo, como foi falado, ele se orgulhou. Ele que era um homem que priorizava a Deus, ele parou de priorizar. Você viu que ele pediu sabedoria e conhecimento para servir a Deus, o povo de Deus, né? Mas olha só o que a Bíblia fala agora dele. Olha só o que a Bíblia fala sobre Salomão agora. Eclesiastes. Olha só o que Salomão fala. Eclesiastes capítulo 2, versículo 4. Fala assim, Salomão fala assim, ó, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de toda espécie, fiz para mim tanques de água para regar com eles poços, para depois você vê sua casa tudo. No começo ele falou o quê? Deus, eu quero sabedoria e conhecimento para ti. A prioridade era Deus. Depois que o tempo passou, o que ele fez? Tirou a prioridade de Deus e colocou em quem? Nele. Você vê que ele só fala, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim. E cadê Deus? Cadê Deus? Que no começo ele começou priorizando a Deus. Aqui ele já tinha perdido a visão. A Bíblia fala que Salomão teve, sabe quantas mulheres? Quem sabe? 1000 mulheres. Mais de 1000 mulheres. E aí, João? Tá pouco? Só tua esposa? Já é difícil, é ou não é? É ou não é? E o cara teve mais de 1000 mulheres. Por quê? Porque ele estava trabalhando só para ele. Imagine, João, naquela época. Qual é o seu nome mesmo? Lara. Você era da época do rei Davi. Naquela época. Do rei Salomão. E Lara, você já gostava dela. E ela passou na frente do rei. E tu já amava ela, ela te amava. Mas vocês não casaram ainda. E o que o rei fazia? Quem é aquela? Meu rei é Lara, menina pura, filha de não sei quem, não sei quem, não sei quem. É que ela era para mim. Vou casar com ela. Como é que seria ficar aqui? Está entendendo, Elias? Isso é interpretar a Bíblia. Imagine só quanto gente tinha ódio dele. Porque daquelas 1000 mulheres, você acha que elas não gostavam de outros homens? Mas se o rei falou que era você, acabou. E o cara tem que fazer o quê? Abaixar a cabeça e xingar o rei só na mente. Ou pelas costas. Porque esse falar pela frente morre. Eu quero te mostrar o ponto que ele chegou. Repito, Salomão começou tão bem. Vocês são novos. Graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de trabalhar com pessoas que são novas, que não conhecem muito ainda sobre a Bíblia. Melhor ainda, porque trabalhar com gente que sabe a Bíblia é terrível, porque a religiosidade deles é terrível.
terrível. Então vocês estão começando bem, vocês são, tudo para vocês é novo. Mas sabe que é a minha preocupação? Daqui 5 anos, será se você vai estar aqui? Será se você vai continuar produzindo a Deus? Senhoras, ei rapazinho, ei senhora, eu estou falando com gente já antigo de igreja, não sei, quem está assistindo dá para perceber. Mas, será se há aquela mesma prioridade para com Deus e para com suas coisas do começo, de quando começamos na fé? Ou hoje não há mais aquele fogo, aquela vontade de buscar a Deus? Você está entendendo? Então eu quero que você aprenda isso, eu quero que você entenda isso. Aí olha só, para a gente terminar, fica de pé, por favor, vamos ler esse finalzinho de pé. Aí fala assim, ó, versículo 10, e ele continua falando: e tudo quanto desejou os meus olhos, não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Você está ouvindo? Privou, tudo que os olhos dele pediu, ele fez. É o que eu falei agora. Naquela época o João estava lá, estava de namoro contigo, e o rei te via e falava assim: eu quero ela. Então tudo que ele queria, ele fazia. Aí fala, versículo 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Aqui já não tinha mais Deus, antes tudo era Deus. A minha vida é de Deus, o meu carro é de Deus, a minha família é de Deus, o meu pai é de Deus. O que Deus precisar na obra, eu vou ajudar. O que Deus precisar na casa dele, eu vou ajudar. Eu vou ser um patrocinador. Vamos ver se é assim. É assim. Quando Deus era prioridade. Mas olha Salomão: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Traduzindo, Salomão falou assim: ele parou e olhou para tudo que ele tinha conquistado, mulher, veja, pode ver, olhou para tudo que ele tinha, e ele viu que tudo aquilo era vaidade, era aflição. Você está entendendo?